Moçada, vamos bater um papo aqui sobre o trovadorismo, tá? Vamos começar a fazer uma contextualização histórica, né? Pelo fato de que não existe arte separada de sociedade. Se os artistas eles seguem as características X, Y e Z num determinado momento histórico, não é porque essas características foram impostas por Deus ou por um intelectual de renome e tal. E sim, porque essas características elas vão surgindo quase que naturalmente como expressão da sensibilidade de um determinado tempo histórico. Tudo bem? O trovadorismo, ele se desenvolve na Baixa Idade Média, tá? Então, entre os séculos 12 e 15. Muito bem. Bom, então, Idade Média. Toda vez que a gente fala em idade, a gente está falando em aspectos político-econômicos sociais. Toda vez que a gente falar em era, aqui no nosso curso, nós estamos falando em arte. Então, trovadorismo, Idade Média, aspectos político-econômicos sociais, era medieval de arte. Tudo bem? Bom, o que caracteriza a Idade Média é o fato de que se trata de um modelo, uma configuração social chamada de feudalismo, que é a sociedade organizada em feudos, uma sociedade essencialmente rural. O feudo é uma grande propriedade cercada por grossos, altos, impenetráveis muros. Tudo bem? Bom, toda vez que você for estudar um momento histórico novo, eu dou a dica de você separar bonitinho em 3 perspectivas. O que aconteceu do ponto de vista político, politicamente, o que há de muito relevante. O que aconteceu de relevante do ponto de vista econômico e o que aconteceu de relevante do ponto de vista social, tá? Vamos ver isso aqui, mesmo que brevemente, para que a gente possa ter uma noção de como a sociedade na Idade Média era organizada. Politicamente, a marca do período é a descentralização política. Isso equivale a dizer que não existe um poder central que mande na sociedade como um todo. Não existe uma constituição que reja toda a sociedade. Cada senhor feudal, que é o nome do aristocrata, do dono do feudo, seja da classe dominante, é responsável pela política dentro do feudo dele. Como se fosse assim, dentro dos limites da minha propriedade, quem manda sou eu. Na nossa sociedade contemporânea, não é assim. Não é porque eu pago o IPTU da minha casa e eu paguei a minha casa, comprei e paguei com o meu dinheiro, que eu posso fazer o que eu quiser na minha casa. Eu não posso, por exemplo, plantar maconha, porque é ilegal no Brasil. Não é porque a casa é minha que eu posso fazer o que eu quiser dentro dela, tudo bem? Aqui, nesse modelo de descentralização política, o senhor feudal faz o que ele quiser dentro da sua propriedade, tudo bem? Economicamente, a marca dessa sociedade é o fato de que se trata de uma economia de subsistência. O que isso quer dizer? O senhor feudal ele não está preocupado em produzir excedentes para serem comercializados. Tudo que ele planta, ele consome, vamos simplificar dessa maneira, até porque, nessa sociedade, deixa de ter circulação de moeda, ausência de moeda, trata-se de uma economia rudimentar. Uma economia, vamos chamar assim, não quero ser pejorativo, mas uma economia tosca. Socialmente falando, e isso que é o mais importante para a gente compreender algumas coisas do trovadorismo, trata-se de uma sociedade estamental. O que é isso, uma sociedade estamental? Uma sociedade estamental é aquela que não permite mobilidade social. Nasceu aristocrata, vai morrer aristocrata, nasceu servo, vai morrer servo, tá? Existe uma coisa estabelecida entre a nobreza, cuidado com isso, entre a nobreza, que é o pacto de suzerania e vassalagem. Tanto
o suzerano quanto o vassalo são nobres. A diferença é que o suzerano é um senhor feudal mais importante de uma determinada localidade e ele dá um pedaço de terra para o vassalo. Em troca disso, o vassalo tem que dar uma parte da sua produção rural e também estar ali presente em algum momento que o suzerano precisar de ajuda militar. Tá? Ele tem que garantir ajuda militar. Uma outra marca, vou colocar aqui em cima, tudo bem, pessoal? Por conta da falta de espaço, é o fato de que quem faz o trabalho nessa sociedade é o servo. Portanto, o regime de servidão. Cuidado! Não confundir servo com escravo. Servidão e escravidão não tem nada a ver. Um escravo ele pode ser comercializado, ele não tem autonomia individual, ele pode ser vendido. Um servo não. O servo tem autonomia individual, ele não pode ser vendido. O servo pode deixar o feudo quando ele quiser, desde que ele não tenha dívida com o senhor feudal. Que aí eu reconheço, é muito difícil não ter dívida com o senhor feudal, porque ele chega com uma mão na frente e outra atrás, ele tem que alugar os instrumentos de trabalho, etc. Acaba contraindo uma dívida muito alta que, no final das contas, vai fazer com que ele fique preso à terra. De qualquer forma, ele não pode ser comercializado. Ele tem a sua autonomia individual. O escravo não. O escravo pode ser comercializado, é considerado coisa, portanto, não tem autonomia individual. Tudo bem? Bom, para que a gente possa terminar essa discussão sociológica sobre o período, só falta eu dizer a você que o pilar ideológico dessa sociedade, o que é isso, pilar ideológico? Quem controla a sociedade, quem impõe os valores morais, os valores éticos, é a Igreja Católica. A Igreja tem muito poder durante a Idade Média, portanto é um período dominado pela Igreja, um período, portanto, guiado pelo teocentrismo. Deus é compreendido como a medida de todas as coisas. Tudo bem? Portanto, a religião tem uma centralidade nessa sociedade. E não a ciência e a filosofia. O que importa é a salvação espiritual e não a explicação racional dos fenômenos do mundo. Tudo bem? Bom, vale a pena a gente fazer uma discussão assim sobre a ascensão da igreja. O cristianismo ele surge com a morte de Jesus Cristo. Tudo bem? Bom, e nos seus primórdios é uma religião popular, uma religião das massas, uma religião de gente pobre, vamos dizer dessa maneira. E por ser uma religião de gente pobre, e pelo fato de que a elite econômica ela teme quando gente pobre se reúne coletivamente, porque pode constituir uma ameaça à propriedade privada, o cristianismo passa a ser criminalizado. Os cristãos, na origem do cristianismo, passam a ser perseguidos pelas autoridades romanas. Muito bem. Até que no ano de 313, o quadro muda. Porque em 313 é baixado um decreto, que é o Edito de Milão, baixado pelo Constantino. O que é um edito? Edito é uma lei, decreto. E o que assegura o Edito de Milão? Liberdade de culto ao cristão. A partir de agora, cristão nenhum vai ser perseguido por ser cristão. Em 380, um outro imperador chamado Teodósio baixa outro decreto, mais radical ainda que o Edito de Milão, que é o Edito de Tessalônica.
É Édito de Tessalônica. E o que é... Qual que é o resultado do Édito de Tessalônica? O que ele representa? O Édito de Tessalônica transforma o cristianismo em religião oficial do Império Romano, que é uma coisa muito curiosa. Até o ano de 313, durante, portanto, 300 anos, os cristãos são perseguidos de forma bárbara, cara, de forma perversa. Os romanos, por exemplo, de forma perversa, pegavam cristãos e colocavam cristãos para lutar contra Leão no Coliseu. Olha lá, você não acredita em Deus? Seu Deus não é forte? Então vamos ver se Deus vai te ajudar a vencer esse leão. Isso é de uma perversão sem precedentes. E agora? Em 380, esses mesmos romanos transformam o cristianismo em religião oficial, com Teodósio, 380. É aí que o cristianismo vai ser designado como Igreja Católica Apostólica Romana. Por que esse nome? Católica vem de católicos, uma palavra grega que significa universal. Então agora é a religião de todos, de romano, de não romano, de negro, de branco, de alto, de baixo, de oriental, de ocidental. Apostólica. Por que apostólica? Porque a verdade da religião vem dos apóstolos. Romana porque é a religião oficial do Império Romano. Tudo bem? E aí, com o colapso total da sociedade romana, em 476 d.C., todas as instituições do Império Romano caem por terra, menos a instituição Igreja Católica, que além de não cair por terra, além de não deixar de existir, se torna a instituição mais poderosa, mais importante durante a Idade Média. Por isso que é o pilar ideológico. É a igreja que dá as cartas do que pode, do que não pode, do que é moral, do que não é moral, do que é ético, do que não é ético. Tudo bem? Então, por isso, um período marcado pelo teocentrismo, a Idade Média.